Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do canal Oficina de Espiritualidade e nessa oportunidade vamos falar sobre o Talibã e o Espiritismo. O que teria a ver esse conflito que volta a se destacar no Afeganistão com a invasão novamente do movimento fundamentalista chamado Talibã no poder e o que isso tem a ver com a doutrina espírita? É o que nós vamos ver agora nesse vídeo. Para começarmos, é muito importante a gente sempre delimitar a nossa finalidade com esse trabalho. O que a gente pretende, verdadeiramente, não é fornecer informações mediúnicas a respeito do conflito, não é estabelecer previsões para o futuro de término do conflito, não. Nossa função aqui é fazer uma abordagem socioespiritual a partir de O Livro dos Espíritos. E nós vamos pegar das questões 742 a questão 745, que fala sobre as guerras, né? Qual a origem da guerra, qual a finalidade da guerra, por que Deus tornou a guerra necessária, e assim sucessivamente. É o que nós vamos fazer nesse vídeo. Agora, começando, Kardec, sempre de uma forma muito bela, estabeleceu a seguinte pergunta: qual a causa da guerra? Pergunta Allan Kardec aos amigos espirituais. E eles respondem: predomínio da natureza animal em relação à natureza espiritual. Ou seja, simplesmente pôr em prática aquilo que nós viemos desenvolvendo durante milhões e milhões de anos como princípios inteligentes, essas necessidades básicas do instinto, muitas vezes primitivas ainda, em relação à nossa ascensão espiritual, em relação a essa lei divina que nós temos em potencial dentro de nós. Então é o predomínio sobre o egoísmo e o orgulho em relação a esses sentimentos nobres baseados no amor. Mas isso é uma questão temporária. A doutrina espírita nos ensina que todos esses conflitos internos e externos, eles são temporários. Se a gente fizer uma breve leitura a respeito do que está acontecendo no Afeganistão, nós vamos poder ver, esse até do domínio da geopolítica, né, que é um país sem um projeto de nação e sem um projeto de Estado. É um país que sempre foi palco, né, de várias disputas pela localização geográfica que ele possui, pela ausência de um sentimento de nacionalidade que ligue todas as etnias que existem dentro do país, porque não há esse sentimento de nacionalidade como nós temos, por exemplo, no Brasil, nos Estados Unidos e etc., né? Não quero dizer patriotismo, quero dizer sentimento de nacionalidade. Então, nenhum projeto de Estado, porque, como muitos têm dito, o governo que estava chefiando o Afeganistão é um governo muito corrupto, um governo muito distraído em relação a esses sentimentos mais nobres, como várias outras nações no planeta Terra. Nós pegamos esse recorte do Talibã apenas porque ele é atual. Estamos agora em 2021, em agosto, e o Talibã volta ao poder com a retirada das tropas da OTAN e principalmente as dos Estados Unidos, né, que estão praticamente já evacuando por completo o país. E a gente vê que a coisa pode voltar a ser como era antes. Na próxima questão, a de número 743, Allan Kardec faz a seguinte pergunta: quando a guerra desaparecerá do planeta Terra? E os amigos espirituais respondem que quando o ser humano compreender a lei divina. Só para vocês terem uma ideia, a grosso modo, né, a nível introdutório, eu deixei aqui um mapa agora para vocês em relação aos conflitos que, pelo menos nas últimas 2 décadas, têm assolado o planeta Terra. São conflitos internos, são guerras civis, são guerras interpaíses e etc., né? Guerras muitas vezes ideológicas, guerras pelo poderio econômico e assim sucessivamente.
nós temos aí 4 principais áreas, né? A de amarelo, a laranja, o vermelho e o vinho, que é uma cor mais forte que o vermelho nesse caso aqui. Então a gente vê que quanto mais forte é a cor, mais intenso foi o conflito. Vocês veem que, por exemplo, esse conflito no Afeganistão, ele não é de agora, ele já vem se desenrolando há alguns anos, né? Como aquele lá na Síria também, por exemplo, né? Como em alguns países na África e todos esses. Então, todas essas áreas em vermelho, em vinho, né? Em laranja e amarelo, são conflitos em intensidades diferentes que já vêm se desenrolando há muito tempo e que também com certeza continuarão a se desenrolar ainda durante muito tempo, até que prevaleça essa natureza animal ditada pelo egoísmo e pelo orgulho. Então deixemos agora essa questão dos conflitos mundiais, que foi só para a gente ilustrar o quanto é lento o progresso humano em relação a esse conhecimento da lei divina. E a gente vai falar um pouquinho sobre a ideologia que é plantada na cabeça daqueles meninos, né? Existem escolas que ensinam a Sharia, né, que é a lei islâmica lá no Afeganistão. Essas escolas são, lá no Paquistão, né? E essas escolas são chamadas madraças. É ensinado nessas escolas que o Afeganistão, para aqueles meninos afegãos, né, é ensinado a eles que o Afeganistão, a terra pátria deles, é um verdadeiro inferno terrestre e que para que eles possam se livrar desse inferno, é muito fácil de crer que aquilo é um inferno, um país montanhoso, arenoso, com poucos recursos naturais, etc., uma geografia muito difícil, montanhosa. É muito fácil ensinar para aqueles meninos que aquilo é um inferno e que eles têm que cumprir a vontade de Alá, que é transmitida de acordo com os líderes do Talibã querem, com a ideologia bélica deles. É muito fácil transmitir para esses meninos que eles, cumprindo a vontade de Alá, eles irão para um céu com várias riquezas e delícias, inclusive com várias mulheres. Né? Para vocês terem uma ideia, as mulheres são compradas pelos homens no Afeganistão. Né? Aliás, o Talibã ele vive através do tráfico de ópio, talvez seja o maior traficante de ópio do mundo, e também com a escravização e tráfico de meninas e mulheres. Isso em pleno século XXI, né? Já em plena execução de um mundo de regeneração. Por isso que eu digo, esse processo é lento, não se enganem, não há uma data certa para que esse processo aconteça, ele pode vir a se desenrolar por todo esse milênio. Né? Então, seguindo o nosso curso, a nossa abordagem baseada em O Livro dos Espíritos, nós vamos lá para a questão 744, que nós vamos lê-la agora, para que a gente tenha uma ideia, para que vocês pensem que isso não é da minha cabeça, isso está escrito no Livro dos Espíritos, e a gente vai falar um pouquinho a respeito dessa pergunta que Allan Kardec faz aos espíritos amigos na questão 744. Que objetivou a providência, tornando necessária a guerra? Os amigos espirituais respondem: a liberdade e o progresso. E Allan Kardec, desenvolvendo uma pergunta dentro dessa 744, ele indaga os espíritos amigos: desde que a guerra deve ter por efeito produzir o advento da liberdade, como pode frequentemente ter por objetivo e resultado a escravização? E eles respondem: escravização temporária para esmagar os povos a fim de fazê-los progredir mais depressa. Então vejam que coisa interessante, Allan Kardec fazendo uma pergunta, já contendo uma afirmação dentro dela. Né? Que objetivo Deus teve em tornar a guerra necessária? Olha, isso pode parecer um contrassenso com o amor de Jesus, com o amor de todos os grandes mestres da humanidade, com o amor que todos eles pregaram, né? Mas, na verdade, se a gente tiver uma abordagem histórica, nós vamos ver que os avanços, eles sempre foram obtidos através da guerra, dos conflitos. Através da guerra surgiu
novidades tecnológicas em todas as épocas da humanidade, através da guerra, houve grande progresso social. Não que Deus precise que os homens lutem uns contra os outros, que os seres humanos se digladiem, que os seres humanos escravizem-se uns aos outros, né? Deus não precisa disso, porque Deus é infinita bondade, mas é também justiça, e deixa ao ser humano a capacidade de usar o seu livre-arbítrio e colher os determinados frutos através das reencarnações. Então não é uma fatalidade, mas é um determinismo. Deus, que vê o passado e o futuro como um eterno presente, sabe exatamente o desenrolar das coisas, mas não interfere no sagrado direito, sagrado no sentido de inalienável, chamado livre-arbítrio, que nós temos para agirmos e nos responsabilizarmos pelas consequências das nossas ações e crescermos com os nossos erros e defeitos. Então é por isso que a guerra é tornada necessária. É necessário que a gente tenha uma abordagem, sobretudo, voltada para o passado da humanidade. E, de certa forma, o ser humano ainda repete vários erros daqueles que repetiu há milhares de anos atrás, né? Porque a evolução ela é muito lenta. Ela é lenta tanto em termos biológicos quanto em termos morais. E essa escravização, que já foi praticamente generalizada no nosso planeta, ela já está começando a se transformar numa exceção, o que já denota, para a nossa visão espírita, uma grande evolução do ser humano, apesar que os derrotistas digam que não. Continuando na questão 745, Allan Kardec se lembra daqueles que promovem a guerra, e ele faz essa pergunta: o que vai acontecer com essas pessoas que são os causadores desses conflitos, de todo esse sofrimento, de toda essa dor, de todo esse banho de sangue através dos séculos, né? De toda essa negatividade que é gerada num processo de guerra? E os amigos espirituais respondem que a eles está destinado muitas vidas de expiação tanto no sentido mental quanto físico, até que eles se demovam de exercerem o poder de forma desregrada, através de uma ambição sem limite. Então, até que eles entendam realmente que o ser humano deve evoluir pelo amor e se desapegarem do poder como forma de subjugar o outro ser humano, eles vão passar por essas vidas de expiação e vão sofrer bastante até que encontrem essa luz dentro de si mesmos, que com certeza vão encontrar por também serem filhos de Deus, independente da nacionalidade ou das maldades que já tenham cometido, como todos nós, de certa forma, as cometemos por ignorância ou por premeditação no nosso passado espiritual. Então, para finalizarmos o nosso vídeo, a gente deixa bem clara a ideia de que existe um projeto reencarnatório individual que é mais ou menos complexo de acordo com a evolução que um espírito já tem alcançado, mas também ele é coletivo. Todas as pessoas que estão em determinados local, que renascem numa determinada nação, num determinado país, numa área geográfica, tem uma razão de ser, tem uma necessidade momentânea para estarem ali, não há reencarnação errada. Então, na lei divina não há fatalidade, mas há um determinismo gerado pelo livre-arbítrio, porque após, como já dissemos a nível individual, após uma ação, há toda uma reação, há todo um efeito dessa causa gerada, né? Então a gente vê que nada é por acaso, que Deus não interfere no livre-arbítrio, mas que a lei de Deus ela traz embutida a solução no próprio problema. Então, por mais que o ser humano teime em destruir, por mais que ele teime em subjugar, em desrespeitar os direitos dos outros, isso tudo tem um fim. Tem um fim imposto pela própria evolução das coisas, né? Pelo próprio despertar coletivo. A partir do momento que a maioria desperta, uma minoria automaticamente não terá mais espaço nesse planeta,
Como disse, é um processo lento, é um processo que já está em andamento, mas que não tem uma data certa ainda para acontecer. As coisas vão se desenrolando naturalmente, sem fórmulas mágicas, né, sem transformações miraculosas, e nós precisamos ter em mente que nós não sabemos onde renasceremos, né? Quando dissemos assim, mas esses conflitos no Oriente Médio ou na África nada tem a ver conosco. Não sabemos, porque nós não sabemos se nós já viemos de lá, se nós temos parte dessa responsabilidade, né? Mas isso também não é para nós cultivarmos culpa ou medo, é apenas uma realidade da reencarnação, e nós não sabemos aonde nós renasceremos numa vida futura. Por isso é necessário que nós comecemos a pensar nessa guerra interna, em sanarmos esses conflitos internos dentro de nós, através da proposta do autoconhecimento, do conhecimento dessa nossa sombra, nessas nossas partes obscuras que estão nas profundezas do nosso inconsciente, trazê-las para o consciente, trabalhá-las e aí estarmos prontos para sermos cidadãos do universo um dia, contribuindo de acordo com a nossa capacidade e de acordo com as nossas possibilidades evolutivas para um mundo melhor ou para qualquer lugar onde nós estivermos ser melhor do que é no momento. Então, se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal. Se você já é inscrito, aperte o botão do sino ao lado do botão de inscrição para que mensagens de vídeos novos cheguem para você. Se você gosta do nosso trabalho, acha que ele tem valor na divulgação da doutrina espírita, curta o nosso vídeo, comente, compartilhe para que ele possa chegar ao maior número de pessoas. Muito obrigado para você que continuou conosco até o final do vídeo e sempre deixando as nossas vibrações de muita paz, de muita perseverança e paciência aquelas pessoas que estão no Afeganistão, as que conseguirem sair, que possam seguir suas próprias vidas em outras nações, que possam estar acolhidas, aquelas que desencarnarem naquele conflito, que possam ser recebidas da espiritualidade pela melhor maneira, e as que ficarem num país que Deus, que a inteligência suprema, possa iluminar as mentes encarnadas de boa vontade, que possam fazer o melhor possível para elas. Então, muito obrigado, muita paz e luz a todos.